Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre divórcios. A gente vai estar trazendo passo a passo, qual é a documentação necessária. Será que todo divórcio envolve aquela briga, aquele processo que não acaba nunca? Quem vai esclarecer esse assunto aqui pra gente é o advogado Luan Mainar, que é especialista em direito de família. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço, Dânia, aí tá trazendo esse tema bastante proveitoso aí. E aí, doutor Luan, as pessoas geralmente, quando elas falam sobre divórcio, isso acaba envolvendo aquela imagem daquele processo que não termina nunca. Muita gente, às vezes, até fica ali titubeando, para não dar início a esse processo, porque pode ser um processo desgastante, demorado. Na verdade, um processo de divórcio, ele envolve muitas coisas, né? O primeiro ponto que envolve o processo de divórcio é o sentimento, né? Então, é o fim de um relacionamento de duas pessoas ali. Então, esse é o principal ponto, eu acho que é o ponto que mais complica os processos de divórcio. É a questão do sentimento, que a gente tem muito remorso, tem muito ressentimento envolvido, então as pessoas trazem esse sentimento para a área do direito. Na realidade, o processo do divórcio, ele é um pouco, eu falo que o do divórcio, o inventário, eles são meio que matemáticos, né? Porque a depender do regime de bens que você tenha, é só você realizar a partilha, né, de bens, a gente falando isso a grosso modo, né? E aí vem aquela questão do início. Na hora do casamento, que ele está no auge daquela paixão, muitas pessoas não observam o regime de bens. É porque assim, o casamento, na realidade, as pessoas, elas olham muito no lado sentimental, né? E pouco observam onde que estão entrando, né? O casamento, a gente tem alguns regimes de bens, né, que a gente precisa ser observado. E no momento do casamento, as pessoas não procuram saber o que é que cada regime de bens eles podem ou lhe trazem naquele casamento. Que regime de bens a gente poderia listar aqui que seria o que traria menos dor de cabeça ou menos problema na hora do divórcio? A gente tem 4 regimes de bens, né? A gente pode falar assim, o mais justo seria o regime legal, que a gente chama de legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. O que é que significa esse regime? Esse regime, na realidade, é aquele momento em que, a partir do momento que você casa, tudo dali para frente, ele é dividido entre o homem e a mulher. A gente falando isso na parte do casamento, na parte do divórcio. Então, tudo que se for construído dali para frente, de forma onerosa com o casal, né, ele vai ser partilhado meio a meio entre os cônjuges. E nesse caso, por exemplo, a pessoa, sei lá, e o casal, uma das partes, antes do casamento, tinha um bem, um imóvel. Certo. E aí, depois do casamento, precisou vender esse imóvel para, sei lá, dar de entrada num segundo imóvel, num imóvel maior, num imóvel mais caro. Como é que isso vai ficar lá no final? Pronto, Dânia, você tocou num ponto que é um dos maiores conflitos que a gente tem na área do direito, na área do divórcio. Essa prática que você falou, a gente chama de subrogação, né? Teria que haver uma subrogação. Como eu te falei, o regime legal e o regime mais justo que existe é o da comunhão parcial de bens. Como eu te falei, aqueles bens construídos onerosamente durante a união, ele é partido meio a meio entre o casal. Então, o marido, a mulher, ou as pessoas, os casais, eles têm metade dos bens. Aqueles bens anteriores ao casamento são chamados de bens particulares, ou seja, é somente daquela pessoa que adquiriu. Cada um tem o seu. Porém, caso haja uma venda daquele bem para adquirir um novo patrimônio, as pessoas... Já depois da data do casamento, já valendo a partilha. Isso. A pessoa ela tem que ter um cuidado de informar logo no registro que houve uma subrogação, né? Porque caso não prove, é como se houvesse os bens fosse do casal. E se isso não for feito, isso tem um período para ser feito? Tem no momento do registro. No momento do registro, no momento que você for vender, na hora que você for registrar, você vai falar, tantos por cento, ou foi investido
vamos supor, ele tinha um Na patrimônio... hora da compra do outro bem. Então, você Isso tem já que precisa identificar... estar numa cláusula. Você tem que estar no registro de imóveis. Você tem que identificar que aquele bem foi adquirido com um pedaço de um patrimônio já particular. Vamos supor, ele tinha um apartamento, vendeu por R$100.000 e aquele bem, aqueles R$100.000 foi integrado no novo patrimônio. Então, daquele novo patrimônio, ele teria R$100.000. E aí, se isso não for feito no registro... Se não for feito, é como se houvesse a compra do casal em si. Então, a totalidade daquele novo bem é do casal. E é isso aí, a gente amplia isso para vários outros bens. Na realidade, todo bem que você for vender já for seu, né? A gente coloca isso mais em parte nos bens imóveis. Porque os bens móveis, por lei, ele já é configurado do casal, ainda mesmo que você tenha comprado anteriormente. Então já é preso carro, tudo que for móvel, carro, móveis em casa, mobiliário, eletrodoméstico, isso já é considerado no momento do casamento como se fosse do casal. O ideal seria que todo esse processo fosse consensual, né? Sim, sim. Porque assim, se uma pessoa não quer mais o relacionamento, não vai dar certo. Infelizmente, quando a gente visualiza muita briga no divórcio, no processo de divórcio, é sempre questões de ressentimento. Então, tem sempre o sentimento aflorado ali. Infelizmente ou felizmente, poucas pessoas observam o casamento como se fosse um contrato. E, na realidade, é um contrato. Quando você assina a sua certidão de casamento, você está assinando um contrato com o seu marido, com sua esposa, né? Então, as pessoas têm que visualizar isso. Então, questão de pouco observar que no momento do divórcio, não trazer aquele sentimento. Ser muito mais prático, eu acho que facilitaria muito. Nesse caso, por exemplo, do mobiliário, como é que deve ser visto isso? Como é que isso deve ser tratado? Olha, eu pego ali, somo o valor que foi investido, vende, divide, ou partilha, isso é seu, isso é meu, isso é seu, isso é meu. Como é que deve ser feito isso? Então, se a gente for levar para o ideal da lei em si, se a gente levar à risca a lei, tudo que tiver dentro da casa, inclusive talheres, que a gente já vê essas brigas. A briga pelo faqueiro, né? Briga pelo faqueiro. Célebre briga pelo faqueiro. E isso vai ser dividido meio a meio. Eu já presenciei divórcios que dividiram a quantidade de talheres. Isso tem igual. Um período para ser feito? Não existe um Por período. exemplo, a pessoa foi lá, fez um divórcio, passou pelo processo todo, mas não entrou nessa seara. No momento que você divorcia, você realiza o divórcio, então presume-se que todos os bens foi levado já para o judiciário, né? Para que a gente houvesse a partilha. Então, a partir daquele momento, você vai ter a prescrição, né, do prazo até o trânsito julgado, até o prazo do rescisório, que seriam 2 anos, você poderia até requestionar. Mas para requestionar, você teria que ter um fato novo. Vamos supor, aparecer um novo bem que você não sabia, né? Então, você teria um prazo de 2 anos após o julgamento, após o trânsito julgado, que seria o prazo de uma ação rescisória. Doutor Luan, daqui a pouco a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo, porque quando o assunto é divórcio, a gente sabe que o número de divórcios ele vem aumentando muito no Brasil e no mundo. Uhum. E as dúvidas são muitas, a gente vai dar uma pausa, mas a gente volta já 2 minutos.